Boa tarde a todos vocês. Voltamos aqui com a nossa aula de metalurgia dos metais não ferrosos, a parte 2, aplicação dos diagramas de solubilidade e especiação. Como nós já dissemos, entender esses diagramas de especiação e principalmente solubilidade, ele tem importância fundamental na hidrometalurgia. Através deles nós podemos realizar tratamento de emissões aquosas e a própria lixiviação do minério oxidado. É importante entender a especiação para determinar quais são as espécies estáveis e assim verificar se eu formarei espécies solúveis em determinados pHs, e o diagrama de solubilidade me dá de cara a solubilidade das espécies em solução. Então elas são importantíssimas para que eu possa de fato controlar a minha lixiviação. A estabilidade dos óxidos em geral é maior em temperaturas mais elevadas, né? Aqui pensando na solubilidade desses óxidos. E os oxidatos de ferro aparecem como fases mais estáveis em temperatura ambiente. O que quer dizer essas duas frases? Significa que, em geral, no nosso meio ambiente, nós temos como fases estáveis os óxidos hidratados de ferro, que são os hidróxidos. Hidróxido nada mais é do que aquela ferrugem que a gente vê acontecendo devido à umidade no portão da nossa casa, coisas desse tipo. Mas quando eu trabalho em temperaturas elevadas, eu tendo a formar os óxidos. Vamos pensar aqui como acontece uma reação de solubilização para assim podermos calcular um diagrama de solubilidade. Pensem comigo, esse aqui é o meu hidróxido metálico. Ele, na presença do H2, ele irá se solubilizar e irá liberar OH-. Ok? Eu posso verificar nessa reação aqui, olha que eu formei um complexo metálico de hidratação, mas em geral eu não escrevo esse complexo, porque a água já é parte total do meu sistema, então eu posso simplificar essas reações para ficar mais fácil os meus cálculos. Eu posso escrever que o hidróxido metálico ele se decompôs em um íon metálico 2 mais em geral, nem sempre, mas em geral, mais 2 OHs. E assim, com uma constante de solubilidade, um KPS, que na realidade é o constante do produto da solubilidade, mas podem chamar de constante de solubilidade, vai ser igual então à atividade dos produtos sobre os reagentes, reagente sólido, atividade 1, ok? Então, eu vou ter aqui que a PS é igual à concentração do íon metálico 2+, multiplicado pela concentração do OH- elevado ao quadrado. Observe que tem que respeitar o coeficiente estequiométrico. O grande problema aqui é que, resolvendo essa equação dessa maneira, eu vou chegar numa equação em função do OH-. Eu posso lembrar que log menos o log de OH- é igual a POH. Só que POH não é de cara a forma mais tradicional de trabalhar com as concentrações de concentração das espécies, né, que mudam a basicidade e a acidez das minhas soluções. Em geral, eu vou trabalhar com o H+, para que eu possa isolar um menos log de H+, que é log de pH. Então, pessoal, eu posso escrever essa mesma reação também desta forma. Olha, o óxido metálico na presença de H+, formando o metal, o íon metálico 2+, mais água. E assim, a minha equação fica KPS igual a meu íon metálico, concentração do meu íon metálico, dividido pela concentração
do H ao quadrado. Observe que a relação de K' para K é essa aqui, olha. O K' PS é igual ao KPS sobre KW ao quadrado. E KW é a constante de dissociação da água. Lembram dela que a gente aprende lá no colégio, também reaprende em química analítica. KW igual a H+, multiplicado por OH-, que é igual a 10 a menos 14. Então, tendo qualquer um desses valores, eu consigo converter K' para K e chegar nessa equação que contém H+, que vai me facilitar o cálculo. Mas eu posso partir dessa aqui mesmo, olha, isolar o H nessa reação e substituir ele aqui. Então observem que, olha, de maneira um pouquinho ainda mais generalizada, eu posso escrever então que o meu hidróxido metálico com OHN mais NH+, vai formar o meu metal de inox N mais NH2O. Assim, K'PS é igual à concentração do metal de número de inox N mais dividido por H+ elevado a N. Fazendo a correlação do KPS, podia chegar também nessa reação aqui de baixo. Mas a gente vai trabalhar com essa aqui para aparecer de cara o meu pH. Então observe que eu posso tirar o log dos dois lados e linearizar a minha equação. Como assim? Se eu tirar o log dos dois lados, isso aqui vai ficar log de KPS igual a log da concentração do íon metálico menos N log da concentração de H+. E olha que bacana, menos log da concentração de H+ é igual a pH. Olha só, log então de KPS é igual ao log da concentração do H+, menos o log de H+, multiplicado por N, né? Porque log de H+ elevado a N é a mesma coisa que N multiplicado pelo log de H+. Menos log de H+ é mais pH, mas como eu vou jogar cada um para um lado aqui da equação para isolar o log da concentração do H+, eu vou obter essa reação. Log da concentração em solução da minha espécie metálica é igual a menos o log, a menos N multiplicado por pH mais log de K'Ps. E isso é uma equação de uma reta. Então os diagramas de solubilidade, eles vão sempre nos dar uma reta, olha. Estão vendo? Essa reta vai me dar uma informação importante. Ela vai me dar qual que é a concentração de um íon metálico em solução em determinado pH. Quanto mais alto eu estiver na reta, maior é a concentração desse íon na solução. Quanto mais baixo eu estiver na reta, menor é a concentração desse íon em solução. Observe então que se eu estiver nesse ponto aqui, olha, eu tenho um pouquinho de M do metal em solução, que eu vou medir aqui, e eu vou estar então precipitando esse hidróxido metálico aqui de cima, olha. E como que eu vou saber a quantidade desse hidróxido metálico que foi precipitado? Eu vou ter que saber quanto que eu tinha no início da solução. Vamos supor que eu tinha 1 mol do meu hidróxido metálico. E a concentração de equilíbrio aqui diz que o máximo que eu consigo manter em solução é 0,1 mol. Logo, 0,9 mols dessa minha espécie em solução precipitou na forma de
Me ou HN, ok? Então eu consigo tirar informações importantes. Mas para saber o quanto eu precipitei, eu preciso saber o quanto eu tinha em solução inicialmente. Vamos pensar agora num diagrama de especiação. Vamos observar aqui então um diagrama de solubilidade onde a mesma espécie vai formar diferentes espécies solúveis. Como a gente sabe, em pHs muito básicos, algumas espécies vão se solubilizar formando hidróxidos solúveis, não os hidróxidos insolúveis. Em pHs muito básicos, em geral, eu já formo a espécie metálica iônica, né? Não metálica, né? Mas o metal na sua forma iônica. Eu tenho aqui a reação, então, do hidróxido de zinco, formando várias espécies solúveis, e eu vou desenhar um diagrama de solubilidade. Com os meus calinhas, eu posso criar uma reta para cada uma dessas reações, igualzinho a gente viu agora há pouco. A gente vai obter algo parecido com isso, olha, várias retas. Só que a questão é o seguinte, mesmo cada uma estando em espécies diferentes, o que eu quero entender aqui para minha lixiviação é o que solubiliza ou não. Então, olha, eu vou traçar uma linha que vai me informar a região onde eu tenho uma espécie solúvel e uma região que eu tenho uma espécie insolúvel. Ok? Então, eu vou ter que combinar todas as retas para aí sim descobrir qual que é a espécie solúvel. Ok? Os diagramas de solubilidade completos, em geral, têm mais essa cara, olha. Aqui eu tenho umas pequenas curvas, que eu tenho combinação de duas espécies solúveis juntas no mesmo ponto. E eu vou ter uma região onde eu tenho esse hidróxido insolúvel. Isso aqui me dá informações muito importantes. Por exemplo, se eu quero precipitar o ZnOH2, ou seja, eu quero precipitar o zinco da minha solução, vou trabalhar em pH 9. Significa que consegui precipitar todo o zinco? Não, porque olha, em solução ainda ficou, olha, 10 a menos 7 mols por litro de zinco. Sabendo quanto que eu tinha inicialmente, se eu tinha 1 mol por litro de zinco, eu sei que o máximo que eu consigo manter aqui é 10 a menos 7. 1 menos 10 a menos 7 vai me dar quanto que eu consegui precipitar. Agora, se eu tenho 1 mol por litro, observe que isso aqui está em log, né? O log de 1 aqui vai dar aqui em 0 para a gente. Se eu tiver em pH, olha, de 1 molar, eu consigo solubilizar todo esse 1 mol de zinco na minha solução. Até que eu alcanço pH 6, olha, e aqui eu já não consigo mais. Parte dele, olha, vai precipitar. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Essa é a nossa aula de aplicação dos diagramas de solubilidade. Uma boa semana de estudos e até mais.